A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui pelo YouTube. Este é o programa Falando de Bíblia. Sempre lembrando que esses vídeos são para católicos. Se algum protestante quer acompanhar, acompanhe como os católicos acompanham, sem xingamento, sem estar, não é, de boa, acompanhando, porque aqui nós mostramos a doutrina católica pelas Sagradas Escrituras. Eu estava assistindo uma live de dois ex-protestantes, Eduardo Faria e Daniel Silveira. Quando um protestante nos comentários colocou assim, no chat, que estava o chat ao vivo, né? Mostra intercessão de santos dentro dos evangelhos. Ou Jesus ensinando crença em santo dentro dos evangelhos. E eu gosto desses desafios. Eu gosto de desafio. Cada vez que o protestante cria algo mais difícil, eu gosto desses desafios. Porque você exige sua memória na apologética, no conhecimento. Então, quando ele fez esse desafio lá, é claro que ninguém mostrou lá, né? Teve lá um irmão que mostrou lá Isaías capítulo 31, 15, 16. Isaías não, Jeremias. E vamos mostrar aqui esse versículo também, nesse vídeo agora. Vamos sim. Mas eu quero mostrar nos evangelhos. Tem várias intercessões dos santos nos evangelhos. Não esqueça o like, comente, mete o dedo no joia. Caneta e papel na mão. Porque essa intercessão de santos que eu vou mostrar hoje, dentro dos evangelhos, jamais você viu. Apologética inédita do Fábio Pentecostes. Vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada. Eu gosto desses desafios. Eu gosto desses desafios. Eu vou mostrar cerca de 4 a 5 versículos dentro dos evangelhos. Mas eu vou começar fora dos evangelhos para brilhantar e para você já ir tendo consciência do que nós vamos mostrar dentro dos evangelhos. Certo? Muito bem. Então vamos para a Bíblia Sagrada. Vamos para Hebreus 12, 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Põe na tela, santo diretor. Hebreus 12, versículo 1. E assim está escrito. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas. Olha, outra vez. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem. Veja, o Espírito Santo também, 17:5 é chamado de nuvem. Ó, nuvem de testemunhas. Desvencilhemos-nos das cadeias do pecado. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, a Sagrada Escritura está mostrando que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Primeiro, essas testemunhas são os santos. Segundo, 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2 diz: todos foram batizados em Moisés na nuvem. A nuvem é o Espírito Santo, que aparece na transfiguração do Senhor, capítulo 17, versículo 5 de São Mateus. São Tomás de Aquino, o maior doutor da igreja, vai dizer que aquela nuvem era o Espírito Santo. É a Trindade na transfiguração. E logo esse batismo no Espírito Santo não foi, essas testemunhas só podem vir pelo batismo de aspersão. Prova que esses santos são católicos, né? E lá no capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse, diz que eles são celibatários. E onde o Cordeiro está, eles estão. Estão cercados de uma nuvem de testemunha, os santos.
Nós estamos cercados, e São Paulo diz em Filemão 5: estou admirado com a vossa fé no Senhor Jesus e em todos os santos. Lembre, veja, estamos cercados de testemunhas. Voltando para o capítulo 1 de Hebreus, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Põe na tela, santo diretor. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Olha só. É o último versículo do capítulo. Não são todos os anjos espírito ao serviço de Deus, que eles confiam missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, tem algumas traduções que não traz o termo anjo, mas traz assim, que traz o termo espíritos, né? Não são todos os espíritos a serviço de Deus. Aqui está anjos. Então, eles, anjos, os santos, estão a serviço de cada um de nós. Trabalha em nosso favor. Intercede. A igreja celeste é a igreja triunfante que intercede pela peregrina e a peregrina pela padecente que está no purgatório. Fazendo assim esse elo, né? Essa ligação. Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Esse aqui você já viu. Mas nós precisamos trazer com mais nitidez. Põe na tela, santo diretor. Veja só. Quando recebeu o livro, os 4 animais, que são os 4 evangelistas, livro, evangelista, 4 animais, já tem a ver com o livro, evangelho. E os 24 anciãos, os 12 apóstolos do Cordeiro e os 12 representantes da lei veterotestamentária, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Volta para mim essa território. E eles estão apresentando a Deus. Eles estão apresentando a Deus. Mas nós vamos entrar nos evangelhos agora. Vamos entrar nos evangelhos para nós mostrarmos a esse protestante que tem sim nos evangelhos. E vamos mostrar alguns versículos. Vamos para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Você viu só uma introdução aí. Lucas capítulo 9. Versículo 29 a 31. Põe na tela, santo diretor. É lá na transfiguração, vamos lá. Enquanto orava, transfigurou-se o seu rosto, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Olha agora o 30. E eis que falavam com ele 2 personagens. Era Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória. Como é que é? Moisés e Elias estavam o quê? Envoltos em glória. Mas aí não pode falar porque os protestantes dizem que não tem consciência, a alma não tem consciência lá, não pode falar. Vamos ver. E falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Volta para mim, Santeto. Agora, tem que ser com as 2 mãos. Pacatá! Meus irmãos, aqui aparece Moisés e Elias. Primeiro lugar, envolto em glória. Que é essa glória? Eterna. Glória celeste. Eternidade. É dito também como a glória. Em segundo lugar, eles têm consciência, porque estão falando da morte de Cristo que vai acontecer em Jerusalém. Eles têm consciência, está ligado, veja, está ligado à terra. E aqui aparecem os santos. Então, quando tiveram visões de santos, Santa Joana d'Arc, quando ia combater os inimigos, sempre aparecia 2 santas para ela. Isso é bíblico. Aparece 2 santos aqui. Ah, mas Jesus não tinha morrido para descer, eles estavam presos no cárcere. Seio de Abraão, não era prisão no cárcere. Era o seio de Abraão. Eles aguardavam, não podiam entrar no céu, mas aguardavam como no purgatório,
a redenção através da morte de Cristo, para poder entrar na eternidade. Vocês estão compreendendo? Estão entendendo? Então veja, Moisés e Elias vêm interceder junto a Jesus. Aqui estamos vendo a maior intercessão de dentro dos evangelhos. E para começo de conversa, aqui está a Trindade. Porque está Jesus, né? Está a nuvem, que é o Espírito Santo, e a voz que vem da nuvem, do Pai, está a Trindade. Junto da Trindade estão os santos. Aqui está Moisés e Elias. Moisés e Elias. Um representando a lei e o outro representando os profetas. A lei e os profetas estão em Cristo. E Jesus vai dizer em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João Batista, mas os santos continuam, eles entram na nova e eterna aliança. Moisés e Elias. Conversando com Jesus, né? Com Jesus, veja que os santos conversam com Jesus, ou seja, intercedem. Isso é claro em Apocalipse capítulo 6, versículo 10 e 11. Conversando com Jesus, as almas dos santos, dos justos, dos santos. Até quando o Senhor demoraram de fazer vingança contra os habitantes da terra, ter consciência, está lembrando em terra, está falando em terra. E aqui eles têm consciência, estão falando em terra, da morte de Cristo que iria acontecer em Jerusalém, aqui na terra. Isso é uma intercessão ampla. É sinal de intercessão, é sinal de glória, é sinal de consciência. Junto da Trindade. Vocês estão compreendendo? Protestante não conhece de Bíblia. Ah, mas não para por aí não. Mateus 11:10. Vamos para Mateus? Mateus capítulo 11, versículo 10. Vamos para Mateus? Se inscreva no canal, não esqueça o like. Mateus capítulo 11, versículo 10. Na tela, Santo Diretor. Mateus capítulo 11, versículo 10. E assim está escrito. É dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para preparar o caminho. Volta para mim, Santo Diretor. Então aqui nós já estamos começando a ver um vestígio claro. Eis que envio o meu mensageiro diante de ti. Veja uma intercessão de João Batista junto a Cristo, junto a Deus. Mas aquele que me falou, disse: aquele que vires descer o Espírito Santo, veja, de João Batista. Veja o diálogo de Deus com os santos. Então estamos falando do que? De João Batista. E aí Jesus vai dizer que as prostitutas e os publicanos precedem o reino porque vocês não creram em João Batista. Vamos para o capítulo 22, 31. Jogue logo na tela, diretor. 22. Aliás, capítulo 21. Coloquei 22, foi? Capítulo 21. Versículo 31 e 32. Olha só. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, respondeu-lhe. Jesus disse: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. 32. João veio a vós. O protestante disse que não tem nos evangelhos. Jesus ensinando a crer nos santos. João Batista era santo ou não? João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Volta para mim, Santo Diretor, porque agora tem que ser com as duas mãos. Agora, pra catar. Aí está. É matando a cobra e mostrando a bicha morta. Eu gosto quando o protestante faz esses desafios. Eu gosto quando esses protestantes fazem esses desafios. A mostrar
Só tem uma coisa que nem pode ter desafio, porque é mostrar um exorcismo no Antigo Testamento. Não tem, porque o diabo não era conhecido lá no Antigo Testamento. Como o Espírito Santo também não era conhecido. Então não tem exorcismo no Antigo Testamento. Né? Então veja, meus irmãos, eu estou mostrando aqui. Jesus disse: vocês não creram, vocês nem sequer, aos seus seguidores, Jesus disse: por que vocês, aos seguidores de Jesus, né? Por que vocês não creram no Santo João Batista? Vocês nem se arrependeram, vendo os outros que creram para poder crer. Vocês nem fizeram isso. Olha, João veio a voz no caminho da justiça, o caminho de santidade. Santo, João é santo. E não crestes nele. Já os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crer nele. Repito o que disse no início desse vídeo. Paulo diz em Filemon, inclusive essa protestante aqui, revista e atualizada João Ferreira de Almeida, vai dizer do mesmo jeito da Bíblia Católica da Ave Maria: admire vossa caridade e vossa fé no Senhor Jesus em todos os santos. Uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de santos. São muitos santos. Eu estou mostrando dentro dos evangelhos. Eu mostrei dentro dos evangelhos. Eu mostrei Lucas. Eu mostrei Mateus 21:32. E eu vou mostrar Mateus 22, 31 e 32. Mateus capítulo 22, agora, 31 e 32. Na tela, santo diretor. Eu estou mostrando com esse já 4 passagens evangélicas da intercessão dos santos. E Jesus ensinando a ter crença nos santos. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus. Agora, olha só. O Deus de quem? O Deus dos santos. Ó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E o versículo 31 diz o quê? Quero para começar o 31, ó. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus disse? Isso. Olha a ressurreição, ó. Abraão, Isaac e Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos. Volta para mim, seu diretor. Agora, pacata. Abraão, Jacó e Isaac não estão mortos, como afirmam as heresias atuais, que os santos estão mortos, dormindo na tumba. Ou seja, a alma entrou a dormição da alma. Deus não é Deus dos mortos, é o Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles morreram fisicamente, mas estão vivos espiritualmente. A alma. Meus irmãos, vocês estão entendendo? Isso aqui. Que protestante não conhece a Bíblia. Deus não é Deus dos mortos. Mas o protestante diz. Quando o protestante chegar para você, que disser assim, Deus não é... tentando refutar falsamente os santos, eles vão dizer, Deus não é Deus dos mortos. Aí você diz, leia a passagem que diz, lá em Mateus 22, 31 e 32, que Deus não é Deus dos mortos. Leia. Aí ele vai ler. Vai falar no 31 na ressurreição. E vai falar que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Espera aí. Aonde que está morando? Aonde é que Abraão, Jacó e Isaac estão vivendo para nós visitar eles? Aonde é? Estão aonde nesse mundo? Em nenhum lugar. Estão ressurretos na glória. Vivos, os santos estão mais vivos do que nós.
Por isso que Deus é Deus dos vivos. Quando a Bíblia diz Deus dos mortos, é aqueles que já foram extintos de uma vez, condenados ao inferno. Aqueles lá não. Aqueles lá sim morreram para sempre. Mas os santos, os salvos, esses estão mais vivos do que nós. A Sagrada Escritura dá um grande pacto nesses hereges. 2 Tessalonicenses 1:10. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 10. Na tela, seu diretor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos. De novo. Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos. E a admiração de todos os fiéis, nós. E a vossa também, porque crestes no testemunho que vos damos. Veja, porque crestes. Lembra de João Batista, capítulo 21, versículo 32? Capítulo 21 de Mateus, versículo 32. João veio e vós não crestes nele, nem se arrependestes para crer nele. Olha aqui. Outra vez, versículo 10, vamos repeti-lo. Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos. De que jeito? E de todos os fiéis. De que jeito? E a vossa também. Porque crestes no testemunho que damos. Testemunho dos santos. Volta para mim, seu diretor. Agora. Pacatá. Deixa, meus irmãos. Admire vossa fé no Senhor Jesus e em todos os santos. Eu fico assim. O católico tem um erro teológico tremendo quando o católico diz: Jesus é o meu único Senhor de minha vida. Isso tem erro teológico nisso aí. O único Senhor de minha vida. Como aquele erro teológico daquela música protestante que era amar somente a ti. Aquela de Zaqueu lá que fizeram. Amar somente a ti. Erro teológico. Não é assim não. Aquilo ali está contra aquela música amar somente a ti, que está contra os mandamentos que Jesus deu lá em Mateus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Quer dizer, é só o primeiro mandamento e o resto dane-se? Não. É um erro tremendo. Eu estou mostrando com Bíblia versículo que você jamais viu. É apologética inédita de Fábio Pentecostes. Acaba por aí não. Tiago 5,10. Mais para frente. Tiago 5,10. É matando a cobra e mostrando a bicha morta. Tiago 5,10. Oh, peraí. Aqui é 5, Tiago 5? É, 5,10. Na tela, diretor. Tiago 5,10. Está escrito: tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem os profetas que falaram em nome do Senhor. Volta para mim. E aí no versículo 11, peraí, diretor, versículo, vamos botar o 11, olha. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Olha, lembrando de Jó. Veja, fazendo referência a Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou. Porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Volta para mim, diretor. Pacata! O Senhor glorificou Jó. Veja só. A Bíblia ensina a ter fé nos santos. Acreditar nos santos. Paulo disse: acreditar no testemunho que nós demos. Quem? Nós, os santos. Meu Deus do céu. Você está mais vivo do que nunca. Esses hereges não conhecem a Bíblia. Para por aí não, hein? Vamos lá para Jeremias 31:15. Vamos pegar aqui duas passagens para encerrar a veterotestamentária. Jeremias 31, não é?
Jeremias capítulo 31, versículo 15 e versículo 16. Põe na tela, santo diretor. Jeremias 31, 15 e 16. Eis o que diz o Senhor. Ouve-se em Ramá uma voz. Opa! Olha o que o Senhor está dizendo. Então quer dizer que o Senhor escuta a voz. Escuta, aí ó. Eis que, diz o Senhor, ouve-se em Ramá uma voz, lamentos amargos e soluços. É Raquel que chora os filhos. Outra tradução diz, os filhos mortos, recusando ser consolada, porque já não existem. Volta para mim, Satanás. Raquel está orando pelos seus filhos. Aqui está a oração pelos mortos. Raquel chora seus filhos mortos. Inclusive, o chororô dessa profecia, quando Herodes manda matar as crianças 2 anos para baixo. E as mães que choravam seus filhos mortos. Vamos ver se Deus vai ligar para isso aqui ou se Deus vai simplesmente ser um Deus protestante. Ou se Deus é um Deus católico. Versículo 16, na tela, diretor. Eis o que diz o Senhor. Cessa de gemer, enxuga tuas lágrimas, tuas penas terão a recompensa. Oráculo do Senhor. Voltarão teus filhos da terra inimiga. Volta para mim, santo diretor. Agora, meu irmão, eu vou te explicar porque você não entendeu, mas primeiro Pácata, vamos lá. Pácata! Deus escutou a oração de Raquel pelos mortos e disse no versículo 16, cessa de gemer, enxuga tuas lágrimas, tuas penas te serão recompensadas. As penas, elas... Veja, quando nós oramos pelos mortos, é porque nós cremos que estão no purgatório, e só estão no purgatório para pagar pelas penas, e a Sagrada Escritura está clara aqui para nós. A Sagrada Escritura está dando um pácata nas orelhas dos hereges. A Sagrada Escritura está despenando os hereges. A Sagrada Escritura está refutando os hereges que não conhecem de Bíblia. Tuas penas serão a recompensa. Tuas penas terão a recompensa. Veja. Oráculo do Senhor. Voltarão teus filhos da terra inimiga. Voltarão teus filhos. Os teus filhos sairão da terra do sofrimento. Essa terra inimiga aqui, dentro do contexto teológico do sofrimento do purgatório. Pra cá, tá! Meu queridíssimo irmão, aqui está Deus respondendo a oração pelos mortos. Versículos que eu estou trazendo aqui, versículos que você jamais viu. Você já viu muita intercessão dos santos, mas como essa aqui, existe mais de 200 apologéticas de intercessão dos santos dentro da Bíblia. Existem mais de 5.000 versículos de intercessão do Gênesis Apocalipse dentro da Bíblia. E se eu fosse mostrar aqui, dentro dos evangelhos, eu poderia muito bem mostrar mais 5, mais 6, mais 10 versículos dentro dos evangelhos de intercessão. Você está entendendo? Está compreendendo? E o Senhor respondeu a oração pelos mortos de Raquel. Meus irmãos, se inscreva no canal, não esqueça aquele like, compartilhe, lembrando que essas apologéticas é para católicos, para a formação do nosso povo. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.